Salve galera do xadrez, vamos continuar aqui a playlist dos 1900 até os 2000 de partidas rápidas no chess.com. Hoje é um jogador do Egito, fortes jogadores egípcios, e vamos aqui com o jogador fazendo E4, eu faço um C5, o jogador faz cavalo F3, eu faço peão D6, o jogador faz C3, e agora eu faço cavalo F6. Aqui temos a variação de Alapim, né, que é meio chato contra a siciliana, mas se você souber jogar direitinho, você consegue se sobressair em cima dessa posição, certo? Aqui o jogador faz dama C2, eu faço peão G6, e ele faz peão D4, né, o típico abertura Alapim mesmo. Aqui eu capturo com o peão de C, ele captura com o peão de C, e ele fica com esse forte centro aqui, que tem que tomar muito cuidado aqui, que senão se acaba, vamos dizer assim, sendo destruído por isso aqui, se você não sabe enfrentar esse tipo de centro, né? Bom, nessa posição eu faço bispo G7, e o jogador faz cavalo C3, eu faço pequeno roque, e ele faz bispo E3 na posição aqui, inclusive preparando um grande roque, né? Aqui eu faço A6, né, para não deixar esses pulos dele chegar nessa posição que é muito chato. O jogador faz bispo D3 e agora eu faço cavalo C6 aqui, desenvolvendo ainda mais as minhas peças médias nessa posição. O jogador, ao invés de fazer grande roque, fez pequeno roque, tudo certo, a escolha dele. E aqui foi bom para mim porque ele me deu esse pequeno duplo aqui do meu cavalo, né, tirando já esse bispo branco dele, né, que essa era a ideia, né, o ataque tanto na dama quanto no bispo branco dele aqui, que é muito forte esse bispo, eu sempre falo para vocês. Quando vocês estiverem jogando com as peças negras, façam de tudo para tirar esse bispo branco aqui, né, das casas brancas. É muito chato, né, não deixem ele aí, sempre atrapalhe ele, dê um jeito de tirar esse bispo daí, que ele pode incomodar seu jogo, né, nessa diagonalzinha aqui. Então, cara, já logo tirei ele daí já para não me atrapalhar na partida, né. Então, vamos trocar cavalo por bispo. Certo? Nessa posição eu faço B5, já avançando a ala da dama, né? Tentando causar algumas chatices na posição dele, né? E aqui o jogador faz um A3 para também tentar proteger a ala da dama. E aqui eu faço o meu desenvolvimento máximo das peças, né? Fazendo o bispo B7, aquele rasante, né? Os fianqueiros do bispo muito forte aqui. É muito bom também essa posição. Inclusive, o bispo também poderia ser jogado nesta posição aqui. Não seria algo ruim você trocar isso aqui, não é podre. É possível também. Porém, eu quis manter o par de bispos aqui nessa posição, vale a pena, certo? Aqui o jogador faz torre C1 na posição e eu faço torre C8, né, pra tentar combater essa coluna aqui que é boa para as duas peças, tanto para a torre dele quanto a minha torre é muito bom, certo? Aqui o jogador faz torre D1 e eu jogo dama D2, com a ideia de conectar as torres, apenas isso, né, porque algum dia pode ser que troquem as torres aqui, né, e eu prefiro que essa torre venha para cá e não a minha dama, só por isso. Certo? Nessa posição ele volta a dama dele para B1, foi um bom lance, um lance fino, porque ele abre a coluna para a torre aqui, né? E possivelmente, de novo, esse aqui é um lance de futuro, ele tira a dama dele numa posição meio ruim, né? E deixa as torres dele, vamos dizer assim, futuramente, possivelmente podendo atacar, certo? Nessa posição eu faço cavalo em G4 aqui, atacando o bispo dele que está em E3, e ele tira o bispo dele para F4. Beleza, tudo certo. Só que nessa posição eu volto o meu cavalo, né? Continua essas ameaças aqui no peão dele de E4, volta o cavalo para F6, e aqui ele sobe peão, ele não quer deixar isso acontecer, e aqui ele sobe peão para E5, né, atacando meu peão de D, e eu capturo primeiramente o cavalo dele com meu bispo, certo? Inclusive, olhando bem agora, eu acho que eu poderia ter mantido esse bispo aqui, eu não sei porque eu fiz essa troca, eu acho que foi... Na verdade eu não sei mesmo porque eu fiz essa troca. Olhando bem agora eu acho que esse bispo tava muito forte. Poderia ter mantido esse bispo aqui, eu vacilei, né? Porque assim, mesmo que eu tome aquele toma aqui... Ah, foi por isso, entendi. Não teria como, né, essa posição. Não posso tomar aqui, né, no caso. No caso teria que movimentar minhas peças aqui, né? Então não ficaria muito bom essa tomada aqui pra mim. Por exemplo, aqui... Possível, dá pra jogar, né? Mas aqui eu acho que ele não tomaria essa posição, ele manteria esse jogo aqui até pra deixar meu cavalo fraco, na verdade, né? Então ele manteria isso aqui, provavelmente. Eu não sei se foi tão bom ou foi tão ruim, né? Vamos ver o que o computador fala aqui. O computador fala que o cavalo H5 é bom aqui, né? Cavalo H5 é o lance certo aqui na posição. Então, vacilei, né? Eu poderia ter visto esse lance, porque o meu bispo aqui tava muito forte, né? Ao invés disso, eu fiz o lance de tomada de bispo aqui. Inclusive, né, eu tomo o cavalo dele aqui. E se ele tomar o meu cavalo com o peão, eu tomo a torre dele, ele toma meu bispo aqui, eu tomo com o rei aqui e ele toma aqui. Bom, ficaria torre e torre, né? Eu teria uma torre a mais, só que a compensação dessa torre a mais que eu tenho, ele teria bispo e cavalo. Agora eu faço essa pergunta pra vocês. Quem tá melhor aqui nessa posição? Eu tenho uma torre a mais, porém ele tem um cavalo e um bispo.
E aí, quem vocês acham que é melhor aqui? Bom, nessa posição, nesse exato momento do tabuleiro, as peças brancas estão melhor por conta das peças dele estar bem desenvolvida, né? O cavalo pode pular para certas casas aqui, ficar muito bom, entende? O bispo dele não tá preso, é um bispo que ataca bem a posição. E as minhas torres, ela só tem essa coluna para jogar, né? O jogo não tá aberto, entende? Tem peões atrapalhando as minhas próprias torres, né? Então, com isso, o cavalo e o bispo fica melhor que uma das torres, né? Pode ser que no final de partida a torre fique melhor, mas nesse exato momento as brancas estariam melhor nessa posição, né? Mas beleza. Aqui o jogador, ele foi para uma outra linha. Ele foi pro peão de G, captura bispo, né? Ele não quis entrar nessa linha. E aqui eu tiro o meu cavalo para H5 agora, atacando o bispo dele. Ele recua o bispo dele. E aqui eu simplesmente venho com o peão. Eu abro aqui a posição. Eu venho com o peão de D e capturo o peão de E5. E ele captura com o peão de D E5 aqui, fazendo essa descoberta da torre na minha dama, né? Então nessa posição eu só recuei minha dama para B7, tirei dessa linha, atacando o peão dele de F3, né? Então ele tem que tomar cuidado aqui nessa posição. E aqui ele defende o peão dele fazendo um F4, certo? Aqui eu subi E6, e aí você deve estar se perguntando, pô, esse E6 aqui não faz muito sentido, por que você fez esse E6 aqui? Cara, esse E6 aqui é só para barrar esses avanços aqui e esses pulos do cavalo, né? Nessa posição, só por isso. Eu sei que o meu bispo ele vai ficar preso nessa posição, mas não tem muito o que fazer, né? Tanto o meu bispo quanto o meu cavalo ficaram presos, mas eu tenho que fazer isso para não deixar esse cavalo entrar aqui e também ter esses avanços de peão que pode ser horrível na posição, certo? Bom, aqui o jogador coloca a dama dele na posição de E4, né? E aqui eu realmente fui burro, eu acho que eu deveria ter trocado essas damas logo, né, de uma vez e, sei lá, feito isso aqui, jogado aqui, sei lá. Eu acho que era melhor nessa posição, não sei. Mas eu mantive a dama, né? Fiz dama A7 aqui, quis manter as damas. Eu achei que não tava muito bom, né? E aqui tá empatado o jogo, pra deixar claro. Aqui tá empatado, o jogo é jogável pras duas partes, né? Bom, aqui ele tira a torre dele pra D6, né? Mas, pra deixar bem claro, eu acho que as brancas estão melhor. Eu acho que as brancas têm uma mobilidade melhor com as torres, conseguem dominar a coluna. Tanto que ele já pegou aqui a coluna, né? Ele tem esse contato aqui com esse peão protegendo essa casa de D6. Então eu acho sim que as peças brancas elas estão melhor aqui. Isso eu tenho essa visão, certo? Bom, aqui eu jogo torre D8, o jogador joga a torre dele em D1, fazendo aquela dobradinha de torre. Então ele tá melhor nessa posição, na minha visão, né? Pro computador tá empatado. Pro computador é empatado, mas pra mim aqui tá um jogo ruim para as peças negras. Beleza, nessa posição eu tomo a torre dele, né, e aqui ele vem com a torre. E agora eu ataco, né, desenvolvo um pouco melhor meu bispo, melhora um pouco meu bispo, né, e ataco a torre dele de D6, certo? Bom, aqui ele recua a torre dele para D1. E aqui eu volto o meu cavalo, finalmente, vou melhorar um pouco esse cavalo, que não tá muito bom. Inclusive o bispo dele não é bom aqui, tá preso, repara, o bispo dele não faz nada também. Por isso que eu não troquei o cavalo pelo bispo, né? Aqui ele joga a torre dele D3 e aqui eu faço cavalo F5 e agora meu cavalo ficou bom. Agora esse cavalo aqui é preocupante de enfrentar, né? Ele tá muito forte, ele se tornou um cavalo rojão aqui, tá? Vai incomodar bastante o jogador, né? E nessa posição aqui o jogador joga rei na posição de F1. Eu não entendi esse rei F1, mas beleza, né? Ah, agora sim, entendi o que ele quis fazer. Ele ficou com medo desses ataques aqui, né? De descoberta aqui, né? Por exemplo, o rei dele nessa posição, sei lá, se ele fizesse um lance assim, cairia o bispo dele, né? Que ele não pode tomar, tá vendo? O peão tá cravado, né? Possível. Entendi porque que ele fez esse rei. O cara viu esse lance possível, né? Bom, aqui eu faço um H5 com ameaças de tentar pegar o bispo dele, né? Bom, aqui ele tira, ele abre essa posição, né? Ele faz um F3 aqui pra tentar liberar o bispo dele, bom lance. E aqui eu troco logo, falo, não quer saber, vamos tirar esse bispo daí, que ele vai ficar muito forte, eu não quero esse bispo daí, certo? E aqui ele captura com o peão de H, em G3 lá. E agora eu forço o meu bispo aqui em C5, muito forte, rasante. Bispo agora tá gigante, isso vai preocupar ele. E agora ele faz um B4 aqui, atacando meu bispo. Meu bispo vai lá pra baixo. Bispo em G1, interessante, né? Porque é uma ameaça, checkmate aqui com a dama, né? Então ele tem que proteger. Então ele volta a dama dele pra E2. E eu volto o meu bispo pra D4, atacando o cavalo dele aqui, né? Cavalo e torre aqui. E agora ele movimenta o cavalo dele para E4 nessa posição. E aqui eu faço cheque. Aqui eu senti que eu tava melhor. Aqui eu falei, não, peraí. Agora minhas peças estão jogando, né? Agora eu tô conseguindo fazer uma gameplay legal aqui. Agora dá pra eu jogar nessa posição, né?
Entrei com a torre lá embaixo, dei cheque. Aqui eu senti que eu tava um pouco melhor na posição, né? E o jogador volta a torre dele e aqui eu faço minha dama C7, mantendo essa força de ataque nessa linha, né? Bom, aqui o jogador vem cheque com o cavalo dele, né? Prensando o cavalo nessa posição, que é bom, né? Cavalo F6 aqui e aqui eu tiro meu rei para F8, né? Eu acho que o melhor lance talvez... não sei, deixa eu ver o que o computador fala aqui. Rei F8 é o melhor lance mesmo. Bom, aqui ele joga a dama dele em D3. Eu troco aqui, inclusive essa dama dele tá ameaçando o meu bispo, né? Eu tenho que tomar cuidado. Inclusive até essas descidas aqui embaixo, né? Tem que tomar muito cuidado pra não levar mate besta, né? Porque o cavalo aqui tá bloqueando todas as passagens aqui do meu rei, né? Então qualquer chequezinho ali eu me ferro, né? Nessa posição. Bom, aqui eu troco, né? As torres dele ali dando cheque. Força a dama dele pro fundo. E aqui eu protejo meu bispo fazendo dama C4 aqui, dando cheque nele, né? E ao mesmo tempo protegendo o meu bispo aqui. Bom, ele joga o rei dele G2. E aqui eu dou cheque novamente, né? Eu senti que tava bem aqui na posição, né? Só que foi um vacilo meu que eu devia ter analisado melhor essa posição. Mas beleza, fiz um cheque A2 com a dama aqui. E venho aqui com a minha... dama em F2, porém, aqui o jogo tá perdido para as peças negras e eu não sabia disso, eu não percebi isso. Na verdade, eu nem pensei nisso, né? Acho que por eu ter 1 minuto e 34 no relógio, tava procurando um mate ali de todas as formas, incomodar, ganhar posição, sei lá. E não vi que ele poderia fazer esse lance aqui, dama C1, né? Porque a dama ela entra dando cheque aqui, né? E não tem defesa pro meu rei, né? Por exemplo, vamos jogar aqui, sei lá. Ele dá cheque aqui forçado e mate nessa posição, né? Não teria o que fazer. Ou mesmo que eu jogue aqui, meu rei, ele daria cheque nessa posição e cheque mate aqui na sequência, né, cara? Não teria como eu fugir, né? Eu perderia essa partida na hora. Eu não vi esse lance. Porém, é aquilo que eu falei, isso aqui é um jogo de seres humanos, né? Então o jogador também tem que encontrar esse lance. E aí você me pergunta, cara, olha só. Eu tenho 1 minuto e 34 no relógio. E o nosso jogador aqui do Egito tem 5 minutos e 40 segundos. Cara, vamos ver quanto tempo ele levou pra fazer o lance? Bom, aqui ele levou uns 30 segundos mais ou menos pra fazer esse cavalo E4. Cara, tipo assim... dava pra ele ter observado esse C1 aqui, não dava? Para entradas aqui? Dava pra ele ter visto isso aqui, não dava? Às vezes, é aquilo que eu falo, jogar muito rápido não é bom. Eu gasto tempo no relógio mesmo. Eu gasto mesmo tempo no relógio pra fazer os melhores lances possível. Entendeu? Tanto que eu acabo a maioria das partidas ganhando. Certo? Então assim, cara... aqui ele tava com a partida ganha. Ele poderia ter ganhado essa partida. E muito mais rápido, né? Ele poderia ter ganhado essa partida rápida, né? Com esse lance é mate, não tem o que fazer. Entende? Cara, vamos ver se dava pra ver pelo lado dele aqui, pelo esse ângulo. Mano, dava pra ele ver esse lance. Ó, tinha, por exemplo, tinha esse lance aqui. Tinha esse lance aqui. Tinha muito lance aqui que tipo assim, muito assim, 2 lances, na verdade, que ele poderia ter enxergado de cheque aqui, né? Porque aqui o meu rei não tá exposto aqui na posição. Por exemplo, C1 não tem cheque aqui, tá vendo? O que eu posso fazer aqui? Tomar aqui? Mas aí eu tô levando mate aqui. Tipo, não tem como minha dama voltar pra bloquear a dama dele de passar. O bispo também não bloqueia, que senão o peão entra aqui, né? Por exemplo, esse peão aqui entra aqui na posição, então não tem como bloquear. Não tem como bloquear essa casa. Bom, ele poderia ter enxergado essa posição se ele pensasse um pouco mais. É aquele negócio, né? Ah, eu tenho que jogar rápido, tô tão viciado demais em Blitz. Inclusive, eu vou fazer um vídeo só sobre esse tema, Blitz ou partidas rápidas, qual é melhor de você jogar, né? O que vale mais a pena pra você evoluir no xadrez, né? Porque eu vi que tem muito jogador que acha que tá evoluindo no xadrez jogando Blitz. Por incrível que pareça, e eu vou explicar, eu vou fazer um vídeo temático só sobre esse tema, desses jogadores que acham que estão evoluindo no xadrez apenas por jogarem Blitz, entendeu? E aí faz o que acontece aqui, ó, o jogador joga muito veloz, a partida super rápido, e aí quando tem uma posição vitoriosa, o jogador ele não enxerga o lance, ele não consegue ver o lance, entendeu? Coloca eu no lugar dele ali, eu jogando de brancas nessa mesma posição, eu tenho certeza que eu encontraria essa dama C1 aqui. Eu tenho certeza absoluta que eu encontraria essa dama C1. Eu iria pensar uns 3 minutos. 3 minutos não, vai. Eu iria pensar 1 minuto e meio ali, eu acharia essa dama C1 aqui, de verdade. Certo? Mas é aquele lance, né? O jogador
Bom, o jogador vacilou aqui, a gente explora o vacilo do jogador, né? Beleza, aqui ele volta o cavalo dele para E4, eu faço dama G1 aqui, e aqui ele troca as damas, olha só, trocou as damas aqui na posição. O meu bispo nesse final de partida tem que dominar essa posição, né? Eu sinto que o meu bispo ele vai ganhar essa posição, porque ele tem bispo, peões cravados nas casas negras, né? Não tem como avançar, então se eu jogar certinho, possivelmente posso ganhar isso aqui. Bom, aqui o jogador faz rei G1, G2, né, atacando meu bispo. Eu volto o meu bispo para D4 com a ideia de entradas aqui, né, para tentar pegar esses peões. Ele já manobra o cavalo para não deixar isso acontecer. E aqui eu já começo a subir meu rei, né. Então, vamos jogar um pouco mais rápido aqui. E aqui é o lance crítico da partida, né, porque eu tô atacando o peão dele aqui. Né, sem falar que esses peões também não conseguem avançar com facilidade, tá tudo preso aqui nas casas negras, né? E isso para as peças, pro bispo negro é muito bom, né? Porque ele vai atacar os peões. Aqui eu subo o meu rei, ele joga o rei dele, eu tento dominar a posição com o meu rei. Aqui ele dá cheque, e nessa posição eu recuo o meu rei, ele volta de novo ali o cavalo dele, aqui eu tiro o meu bispo, ele joga o rei dele, e aqui eu volto a posição, certo? Aqui estaria ganha para as peças brancas, peças negras aqui, foi um vacilo absurdo meu. Porém, aqui tem uma colher de chá, que eu tenho 49 segundos no relógio, né? Então, aqui, obviamente, eu tô jogando rápido pra mim não perder, né, esse final. Se eu tivesse o mesmo tempo que ele tem ali, 4 minutos, com certeza eu teria visto esse lance, assim, no toque. Fiz burro. Por que eu tomei isso aqui? Fui no desespero, né? Eu joguei 1 segundo. Isso aqui, na verdade, era só eu fazer esse lance pra cima, né? Não faz nem sentido, aqui já tá totalmente ganho, né? Aqui não tem como ele defender, não tem como ele chegar a tempo aqui da promoção. Nem o rei deles consegue, né? Chegar aqui a tempo da promoção. Foi um vacilo meu aqui, inacreditável, né? Tanto que eu lembro dessa partida, eu fiquei muito irritado. Eu lembro de ter ficado extremamente irritado. Joguei bem a partida, eu senti que eu joguei muito bem, defendi muito bem. Joguei muito bem com as peças negras aqui. E aí no final eu acabo cometendo essa burrice, né? Foi uma burrice aqui, um desespero de jogar em 1 segundo. Eu poderia ter pensado pelo menos 10 segundos ali, né? Mas como eu tava com pouco tempo, queria ganhar logo a partida, né? Pelo menos não perdendo tempo, né? Tentar ganhar a partida. Um erro besta desse, né? Um vacilo tosco, que não foi nem da minha parte, né? Foi da parte do próprio jogador fazer isso aqui. Aí eu, burro, em vez de subir peão pra ganhar o jogo, não. Vou lá no desespero. Ah, eu tomei. Aqui eu lembro que eu fiquei muito irritado nesse momento, né? E aqui a posição fica ainda boa para as peças negras, tá ganha ainda, por incrível que pareça, por causa do bispo, né? O bispo ele domina as casas negras e os peões dele estão em casas negras, né? E ele domina o cavalo. Aqui estaria ganho ainda, mano, mas por eu ter pouco tempo, né? Acabei me ferrando aqui, mas beleza. Continuando o jogo aqui, vamos jogar, desenrolando aqui a partida. E aqui, se você olhar, tá ganho. As peças negras vão ganhar essa partida. Beleza, jogou, continuei jogando, tal, peças, subindo peças, jogando, capturei peão, ele captura ali, e aqui tá ganho, aqui as peças brancas ainda tá em desespero aqui, beleza, aí aqui eu cometo esse vacilo aqui, torto aqui, ó, que foi esse lance aqui. Eu tinha 10 segundos no relógio, né, tinha 15, né, eu tinha 15 segundos no relógio, tava no desespero, então eu falei, mano, eu vou tomar esse peão, não sei o que fazer, não sei, fui e tomei, vamos aí, talvez dê. Né, a ideia era ele afastar o rei dele desse peão pra promover e tentar ganhar logo rapidão, né? Porém, aqui eu avancei no desespero, né? E simplesmente aqui ele dá cheque nessa posição, né? Ele vai tomar aqui o peão. Porém, aqui tá empate, né? Mesmo que eu deixe o tempo cair, se eu não me engano, isso aqui ia dar empate, né? Porque eu não tô perdendo no tabuleiro, aqui é empate, é uma posição de empate, né? Ele não tem uma peça pra ganhar de mim, ele tem um cavalo não ganha de mim. Eu tenho peças pra ganhar, o peão, né? Porém, eu abandonei a partida, mano. Eu abandonei, eu fiquei muito irritado. Eu falei, mano, chega, eu vou abandonar essa partida, né? Eu abandonei de propósito mesmo. Mesmo a posição ia empatar isso aqui, né? Com certeza empataria. Porém, eu abandonei de propósito. Eu fiquei muito irritado, né? Porque o jogo tava na minha mão, né? Eu vacilei, o jogo estava na minha mão. Naquele lance do peão lá no canto, eu fiquei muito irritado e eu abandonei a partida. Eu falei, não, quer saber, pega os pontos aí, tá tudo certo. Eu vou levar de aprendizado, né, esse erro que eu cometi. E é isso, cara. Às vezes o estresse no xadrez faz você aprender coisas novas, né? Faz você não errar novamente, certo? Bom, espero que vocês tenham levado de lição alguma coisa nessa partida, né? Que é muito interessante, como foi jogado, né? Tamo junto aí, rapaziada. Vamos para a próxima partida. Se você achou algo interessante, tem algum comentário a fazer, coloca aí nos comentários que possivelmente eu respondo ao longo do tempo aí. Dá aquele like para fortalecer. Tamo junto e vamos para a próxima partida.